seja glorificado. Mateus capítulo 8, versículo 28, irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e quando chegou a outra margem, na província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E clamando, diziam: o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? E longe deles estava uma manada de muitos porcos pastando. E os demônios lhes rogaram, dizendo: se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo-lhes, introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar para um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, contando tudo o que tinha acontecido com os endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, rogaram-lhe que saísse de seu território. Amém? Tem algumas versões aí que pode ser que esteja diferente, irmãos. Isso é possível, sim, né? Mas o que a gente vai meditar aqui, para a glória de Deus, tem o mesmo princípio, tá? É o mesmo entendimento da palavra de Deus. Nós sabemos que essa passagem se encontra em outros textos, em outro livro da Bíblia, né? E para não ficar só nesse versículo, eu preciso que os irmãos leiam Marcos 5, 7. Marcos capítulo 5, perdoe. Marcos capítulo 5. Eu vou ler aqui, né? Os irmãos me ajudem aí, coloca aí para os irmãos acompanhar. Marcos 5, tá? Nós vamos ler o mesmo acontecimento, né? Mas na versão de Marcos, né? No livro Novo Testamento também, para a glória de Deus. Evangelho de Marcos capítulo 5. Olha aí, olha a forma que Marcos vai descrever isso aqui. Chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saiu-lhe do barco logo, e saiu ao encontro vindo do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia o prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias tinham sido feridas em pedaços por ele, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E sempre de dia e de noite andava clamando pelos montes e sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes.
porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele, Cristo, perguntou: como te chamas? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse fora daquela província. E estava ali perto um monte, uma manada de porcos pastando. E todos aqueles demônios rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E logo Jesus o permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E se afogaram no mar. Olha que interessante. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vendo que tinha sido atormentado pelo demônio, o que tivera legião, assentado vestido, em perfeito juízo. E os que tinham visto aquilo, contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. E entrando ele no barco, Jesus, rogaram-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Pastor, por que o senhor leu os dois textos? Porque quando nós começamos a estudar a Bíblia, principalmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, normalmente nós vamos encontrar ligações entre os livros que é chamado de referência. Então, para os irmãos entenderem, Mateus é um discípulo de Jesus, é um apóstolo de Cristo. O Marcos não é um apóstolo. Marcos é um moço de Pedro que vai surgir em Atos dos Apóstolos. Então, baseado no que Mateus presenciou, possivelmente, porque quando nós olhamos o Mateus capítulo 8, nós percebemos que é aquela passagem que Jesus está com os discípulos atravessando o mar da Galileia. E aí é o episódio que acontece de Jesus apaziguar a tempestade e o mar. É aquele episódio que a Bíblia menciona que os discípulos de Jesus ficaram perplexos, atemorizados, perguntando entre eles se não importava que a navegação estivesse naufragando e eles a ponto de morrer, e Jesus estivesse na polpa de um barco. Então, os detalhes que nós vamos encontrar só enriquece para quem gosta de meditar, para quem gosta de entender. Então, um complementa o outro no sentido de quê, pastor? De um passar uma informação que vai ligando o propósito. Por isso que eu li os dois. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo episódio. A diferença é que Mateus cita que havia 2 homens.
E o Marcos, ele vai falar desse homem específico. Por quê, pastor? E eu vou te explicar. Eu quero que você preste atenção rapidinho nisso aqui, que é coisa maravilhosa para a nossa vida. Eu não vou enrolar a sua cabeça, tá? Eu não vou enrolar. Na verdade, o nosso propósito é de abrir nossa visão para a palavra aqui. Então vamos lá. O Mateus, ele está focado em falar do quê? Da libertação, sim, que houve uma libertação, de um episódio que os demônios, eles entendem a autoridade que é em Cristo, e pela autoridade de Cristo, eles pedem misericórdia e para que Jesus permitisse ali para as manadas de porcos, né? Porque na verdade ele só pode atuar em um corpo físico, né? Nesse momento ali. Então Mateus, por ele escrever para os judeus, então ele está focado em trazer o quê? A pessoa de Cristo como Filho de Deus, como aquele que tem autoridade sobre principado, potestade, como o próprio Cristo diz, no céu, na terra. Então a ideia de Mateus é mostrar para os judeus que tudo que foi profetizado acerca do Messias está se cumprindo em Cristo. Por isso que quando nós olhamos e raciocinamos isso, nós vamos entender a lógica dele fazer isso. Por quê? Porque a intenção de Mateus é escrever para os judeus. Por isso que você vai ler o capítulo 1 de Mateus, você vai ver que ele menciona a genealogia de Jesus. Ele faz questão de colocar lá, né? Em primeira 14 gerações, depois mais 14 gerações, depois mais 14 gerações, até chegar a Cristo. E você pode olhar que ele vem trazendo, né? Principalmente da linhagem de Davi. Ele vai focar, lógico, em Judá, que vinham os tronos de Israel, e depois também na linhagem de Davi, porque da linhagem de Davi seria o Messias. Então ele faz questão de mencionar isso, e eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, para nós aprender aqui, aproveitando essa introdução, para nós alimentar aí no estudo também. O Marcos, por ele ter sido moço de Pedro, e ele vai ter uma participação nas missões, né, dos apóstolos em Atos, né? Ele vai depois andar com Barnabé. Então a ideia que ele quer transmitir é de pessoas que foram curadas, a história dessas pessoas, né? Para que elas encontrem, ou principalmente pessoas que não eram judias, principalmente pessoas que não tinham linhagem nenhuma com os judeus, chamados gentios. Amém? Louvado seja Deus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Então o que está acontecendo aqui? O Marcos, ele vai trazer uma parte muito, muito clara que eu quero meditar com os irmãos. Porque acontece uma coisa que Mateus não fala. Porque não quer dizer que Mateus não disse que não aconteceu. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Que exemplo, pastor? Esse exemplo que eu vou te dar aqui vai esclarear totalmente sua mente. Por exemplo, imagine um culto aí que você estava. Imagine um culto aí que você foi no nosso ministério, uma congregação, um evento aí. Seja um congresso, seja uma campanha, um culto normal, sem, né, campanha, enfim. Imagine que eu e você estejam nesse culto, irmão. E no outro dia nós participamos do culto, os mesmos louvor que foi louvado, as mesmas pregação, só que Deus se revelou de uma forma para mim que às vezes foi diferente a forma que ele se revelou para você. Então você imagine que eu e você tivesse de frente com uma pessoa que não foi no culto, e essa pessoa perguntasse para mim primeiro como foi o culto, eu daria a minha versão do culto.
em partes que tocou meu coração, em partes que eu percebi, em partes que eu vi. Pode ser que essa pessoa fale, ó, ontem o pastor foi com um terno azul, gravata branca, e ele pregou uma passagem em Gênesis, a irmã fulana louvou tal louvor, aí a pessoa perguntaria, um exemplo, tá? A pastora foi no culto? Ela fala, não foi no culto. Isso eu explicando para a pessoa. Para essa mesma pessoa, ela pergunta para outra pessoa. Sabe o que essa pessoa pode falar para ela? E estava no mesmo lugar. E a roupa do pastor? Eu falo, não, eu nem lembro a roupa que o pastor estava. Eu sei que a irmã fulana louvou um louvor. Eu sei que a pastora não foi no culto, sem essa pessoa perguntar. Então isso é declarações, argumentos de pessoas que estavam no mesmo lugar, que estavam no mesmo acontecimento. Mas a sensibilidade, a visão, a percepção, o que importava para ela, o que não importava para outra pessoa, vai ficar vago. Mas quando essas duas pessoas que foram lá começar a detalhar juntas, o que aconteceu naquele culto, o que um tinha de informação e o outro tinha de informação, vão se unir. Para que esse propósito, para que o que nós estamos perguntando sobre o culto seja uma coisa concreta, que testifique. Aí as duas vai falar assim, é verdade, a pastora não estava no culto. Eu vi que a pastora não estava. Aí a outra fala, é verdade, a pastora não estava. Então o que é isso? É uma concordância. Oh, glória! Então, para os irmãos entender, isso chama-se concordância bíblica. Oh, glória! Então, se o propósito de Mateus é impressionar os judeus, ele não vai usar a história do gadareno. Ele não vai, quem sabe, querer saber quem é esse gadareno, da onde ele veio, qual é o propósito da vida dele. Mas o Marcos, o interessante é que Marcos não estava lá. Mas como ele era moço de Pedro, vamos imaginar. Vamos fazer uma imaginação aqui, uma conjectura. Imagine Marcos perguntando, Mateus falou que foi um rapaz liberto de vários demônios, Pedro. Você estava lá? Tava. Nossa, eu lembro nitidamente que teve um deles que veio correndo, se prostrou para adorar. Jesus perguntou o nome dele. Sabe o que o demônio falou? Legião é o meu nome. Os irmãos estão entendendo? Então o que acontece aqui, irmão? Está complementando, está enriquecendo as informações. Então eu quero usar a história desse homem, porque eu falei com os irmãos que eu ia falar de propósito. E é uma coisa que vai mexer muitas vezes com a nossa estrutura, com o nosso conhecimento. Por quê, pastor? Eu vou focar só nisso para não embaraçar mais nada. Presta atenção. É fato que Jesus liberta aquele homem daqueles demônios. Glória a Deus por isso. É fato que os demônios clamam para ir para a manada de porcos. Glória a Deus. Os dois falam isso. Os porcos vão para o precipício, morrem. Amém. Os que cuidavam dos porcos vão embora. Amém. Alguém prega isso na cidade. Amém. As pessoas vêm para saber. Glória a Deus. Amém. Só que o que Marcos diz é o seguinte. Que quando eles voltam, eles percebem que aquele homem gadareno está em perfeito juízo. Meu Deus do céu. Por que ele se espanta desse homem estar em perfeito juízo, pastor?
É o que Mateus não diz, mas Marcos diz. Que naquele lugar ninguém se atreveria a passar por lá. Esse homem era tão possesso que ele não tinha um demônio. Ele tinha uma legião de demônios. O que é isso, pastor? São vários demônios. Porque quando Jesus pergunta o nome dele, ele não responde: eu sou o Laércio, ou eu sou o Alex, ou eu sou o fulano, ou eu sou o Beltrano. Sabe o que ele diz? Legião é o meu nome. Então Jesus não está direcionando uma palavra diretamente ao homem. Ele está direcionando uma palavra diretamente ao espíritos que está naquele homem. Por que, pastor? Como esclarece isso na nossa cabeça? Quando Jesus chega de longe, os demônios dizem: viesse nos atormentar antes do tempo? Oh, glória! Por que, pastor? Porque os demônios sabem que quando Jesus chega, remacalabaruzi de calabaio, não tem espaço. Porque quando Jesus chega não tem espaço para demônio. Quando Jesus chega não tem espaço para morte. Quando Jesus chega não tem espaço para legião. Quando Jesus chega não tem espaço para enfermidade. Quando Jesus chega labacalabarúzia de calamandaio. Então você imagina, o povo temia aquele homem de tanto demônio que ele tinha. Aquele povo temia aquele homem porque nem aguilhões, nem cadeias. O que é cadeias aqui, pastor? Algemas. Irmão, você imagina isso aqui. Colocava algema naquele homem. Sabe o que ele fazia? Ele quebrava, amassava. Sabe o que é aguilhões? Você já viu o que é um aguilhão para boi? Aguilhão é aquele garfo, aquele ferro pontiagudo que quando o boi empacava ou quando o jumento empacava, os agricultores usavam para tentar fazer ele desempacar, para ele se mover. E esses aguilhões que a Bíblia está mencionando para esse demoniado, era o que os homens usavam para se defender dele. Sabe o que ele fazia? Ele amassava. Meu Deus do céu, irmão. Santo Deus. Você está entendendo a proporção da libertação desse homem? Você percebe que a história desse homem vai mudar agora? E Jesus só pisou na areia da praia. Narassabaracalabaio. Enquanto Jesus pisou na areia da praia, os demônios já estão sabendo, ele chegou. Ele chegou. E você percebe que os próprios demônios reconhecem que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Os demônios reconhecem que Jesus é o Cristo, é o Messias, o Yeshua, o Adonai, o Príncipe da Paz, o Todo-Poderoso, o Fiel, o Herdeiro, o Primogênito, Neleba Calamandaio, Sibidara Calabaio. Aí o que vai acontecer, pastor? Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa maravilhosa e interessante nós meditar. Para mim, para você entender, em coisas que nos prende. Tem tantas coisas que nos prende, irmão. Tem tantas coisas que nos aprisiona. E Jesus está dizendo: ei, eu cheguei. Eu cheguei para desatar tudo. Elemante, elebaio, calabaruze. E para mim não importa o estádio, se tem um, se tem 1000 coisas, se tem uma legião de coisas te impedindo. Eu cheguei na Sibiobi Calazibauri, Elemocomitsidaruzi Amandarabacalabaio. Só que Deus tem seus propósitos, irmão. Por isso que eu falei, olha que confronto
Mas, meu irmão, isso aqui é coisa de crente mesmo. Isso aqui é coisa de Deus para nossa vida. Aí os demônios saíram do homem. Amém? A população de Gadara vem e testifica. E vê a glória e fala, o homem está em perfeito juízo. O que é em perfeito juízo? Ele não está respondendo que ele é legião, ele está falando o nome dele. O que é em perfeito juízo? Ele não está nu. Em perfeito juízo dá para não entender, o seu semblante já é outro semblante. Porque para quem já viu uma pessoa presa, aprisionada por demônio, o semblante dela não é o mesmo. Ela não fica em juízo perfeito. Por quê? Porque uma vez que o demônio aprisionou sua mente, ele aprisionando sua mente, ele influencia totalmente nas ações dessa pessoa. Ou seja, ela até tem vontade de se libertar, de não fazer coisas, mas por estar aprisionada, pelo demônio estar atuando diretamente, influenciando as suas ações, ela acaba fazendo coisas que, se ela tivesse em perfeito juízo, irmão, jamais ela faria. Eu já lidei com pessoas assim. Deixa eu deixar isso para os irmãos. Eu já vi pessoas possessas de demônio que ela bebe sangue, mas ela em perfeito juízo, ela não come nem carne mal passada. Uma pessoa possessa, ela pode comer carne de animais crua. Ela possessa de demônio, ela não toma banho, ela não come, ela não bebe. E às vezes isso acontece com pessoas que não têm base alguma da palavra, não tem fé alguma, é leiga. E não culpo elas por isso, mas por falta de conhecer, por falta às vezes de alguém ali que entende, essa pessoa vive com isso a vida toda, presa, sendo um instrumento do diabo. Mas eu tenho uma notícia para a sua vida, para a sua casa, para a sua família hoje. Jesus chegou. Se você crê nisso, porque se ele chegou na minha vida e na sua, ele chegou na cidade, ele chegou no bairro, ele chegou na rua que eu e você mora, ele chegou no trabalho que eu e você porque se ele vive em nós, se Jesus chegou na nossa vida, ele chegou onde nós trabalhamos. Se Jesus chegou na nossa história, ele chegou também na nossa casa. Se Jesus chegou na nossa família, ele chegou no bairro que nós moramos. Se ele chegou na nossa vida, ele chegou na igreja que nós congregamos. Se ele chegou na nossa vida, ele meu Deus do céu, Enemachoi kalate zibaui da manda céu minara sebio que dar que se quer levasse. Mas Jesus está dizendo, ei, eu cheguei. E quando eu chego não há não há espaço para dois senhor, há espaço somente para um Senhor. E esse Senhor tem nome, ele é o Cristo, o Nazareno, ele é a raiz de Jessé, ele é a semente de Adelebaio, da mulher Nina Calabaio, que veio para pisar, para esmagar a cabeça dessa serpente, que essa serpente mesmo reconhecendo ele, está dizendo, por que me veio atormentar? Sabe o que ele disse? Porque veio atormentar no tempo, porque no conhecimento dos demônios, ele podia fazer essa pessoa morrer naquele estado, ela podia levar essa pessoa à morte naquele estado, e muitos a morrer por aquelas pessoas naquele estado. Mas Jesus chegou, ei, eu cheguei. Deixa eu levar lá, de minar a céu. Ei,
Pode ser que para mim, para você não é o tempo, mas Jesus está chegando. Eu estou chegando fora do tempo. Que tempo, pastor? Fora do tempo que você imaginaria. Oh, glória. Porque às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Oh, minasui kelemandaio. E Jesus está dizendo, ei, eu vim para quebrar o protocolo. Porque no tempo, aleluia, no tempo das pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, me perdoa aí, irmãos. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Nesse tempo, que o demônio ia fazer uma bagunça, Jesus está dizendo, eu cheguei. Ele bacalabaio, ele manda céu. Nesse tempo, ele bacalabarúzia, ele mendecalatsibaio. Nesse tempo aí, que o diabo ia, quem sabe, fazer o pior, Jesus chegou. Jesus chegou. E quando ele chega, os demônios têm que reconhecer que ele chegou. E eu e você também tem que reconhecer que ele chegou. Porque até pessoas podiam não acreditar que ele chegou na minha e na sua vida. Mas quando tiver em perfeito juízo, andando segundo a palavra. Porque uma pessoa que é transformada, que é liberta por Cristo, irmão, meu Deus, telebacalabaio, eleminaio, sébia, ela fica em perfeito juízo. Perfeito juízo para discernir coisas boas, coisas ruins. E perfeito juízo, ela vai cuidar da sua casa, da sua família, dos seus planos, dos seus projetos, da sua vida com Deus. E hoje Jesus chegou para mudar a nossa história. E as pessoas que não acreditavam, quem sabe, nele, quando bateu o olho e vê sua vida, a minha vida, elas vão saber que há um Deus operando, que há um Deus se manifestando, com poder e com autoridade. Santo Deus, irmão, recebe essa palavra. Só que o que me preocupa nessa palavra é o que eu quero alertar os irmãos. Quando o povo viu isso, sabe o que o povo fez, irmão? Rogaram para que Jesus saísse dali. Isso me deixou um pouco confuso na hora que eu li. Eu falei, Senhor, não é possível. Um homem que rebentava com a cidade inteira. Um homem que todo mundo sabia quem ele era. Viu agora o milagre que você fez na vida dele. Em vez deles crerem, em vez deles aceitar isso, eles começaram a rogar para Jesus sair do território. Aí eu fico me perguntando, irmãos, Deus é tão justo e tão bondoso e tão maravilhoso que só não entra no céu quem não quer. Olha o que eu vou falar para os irmãos. Como pode nós não acreditarmos no que Jesus está fazendo no nosso território? Como eu posso não olhar para a sua vida e não ver o milagre que Deus fez na sua vida? Como nós podemos olhar para a nossa história e não crer mais em que Jesus mudou a nossa vida e o nosso território? Meu Jesus. Porque ele não veio, ele mudou a vida nossa
e mudou o território. Mas infelizmente tem pessoas que mesmo ele fazendo isso, mesmo ele operando isso, tem pessoas que vai falar ainda assim, eu não quero Jesus aqui. Olha como nós somos hipócritas, irmão. Não, eu não quero vida com Jesus, não. Só que o endemoniado, ele entendeu. O endemoniado sabe o que aconteceu na vida dele. Sabe o que ele faz, irmão? A hora que Jesus monta no barco, ele vai pular para dentro do barco para ir junto, pastor. Aí isso aqui mexe mais ainda com nós. Sabe o que Jesus responde? Você não vai, não. Não, senhor, mas você não veio aqui para libertar? Eu vim. Então não importa, eu imaginando, eu penso, pastor Larson imaginando, não importa que eu esteja com você, porque lá em Jerusalém, o que nós temos ouvido do Senhor é o seguinte: larga tudo e segue eu. Jesus, relebacalamandarabagaio. Na nossa ideia, não era para mim largar tudo e seguir o Senhor? Esse Jesus é maravilhoso, irmão. Como entender o plano de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Meu Jesus. Se nós fôssemos carnais, nós seríamos confrontados com isso. Não fosse só carnais. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que as coisas carnais se discernem carnalmente, mas as espirituais se discernem espiritualmente. Então, carnalmente, aí você ficaria se perguntando, por que Jesus não deixou ele junto? Mas olha a visão de Jesus num reino espiritual. E o que eu vou falar para você não é escandalizar, não. Jesus está dizendo para aquele homem: vai para sua casa. Olha o que Jesus responde para ele. Vai para, versículo 19 do capítulo 5 de Marcos. Jesus, porém, não permitiu e disse: vai para sua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. Olha a ordem de Jesus. Aí ele foi, obedeceu, né? Começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez, e todos se maravilhavam. E eu vou encerrar com essa revelação aqui para nós dar glória a Deus. Você é o representante de Cristo. Quando Jesus diz para ele, vai para sua casa, quem era da sua casa vai falar assim: você está diferente. Aleluia. Você está falando diferente. Você está se portando diferente. Meu Jesus amado, irmão. Pega essa palavra aqui em nome de Jesus que eu profetizo na sua vida. Espiritualmente Jesus estava falando assim: ei, eu vou para lá, mas eu tô contigo aqui também. Vai lá e fala com grandes coisas. Xelema calambara calamandaio. Vai lá e anuncia. E às vezes eu e você tá falando: pastor, Jesus parece estar tão longe de mim. Sabe o que Jesus falava no meu coração? Ele tá conosco em todo o tempo, irmão. Ele tá conosco no nosso testemunho.
Ele está conosco no momento que nós entendemos que somos libertos por Ele. Ele está conosco no momento que nós falamos para as pessoas, telebacalabaio, o que Ele tem feito. E quando usamos o nome dEle, Ele se manifesta pelo seu nome. Ele se revela pelo seu nome. Sabe o que Ele disse? Que pelo nome dEle você faríamos milagres maiores do que o dEle. Que no nome dEle nós expulsaríamos demônios. Que no nome dEle nós curaríamos as enfermidades. Então receba essa palavra aí. Quem sabe às vezes você está querendo falar, chegou a hora de ir. Jesus está falando, não, chegou a hora de falar aí que grandes coisas eu tenho feito no seu território. Deixa eu falar para você, sabe quem se maravilhava? Quem era do território. Que território, pastor? De Gadara, Decápolis. Então imagina, as pessoas podiam até falar assim, não, eu não acredito. Mas quando olhava para ele, não tinha como não crer, irmão. Não tinha como não crer, porque é outro homem. Depois que Jesus chegou, sabe o que a Bíblia diz? Nova criatura. Meu Jesus do céu. O velho se foi. Eis que o novo foi feito. Sabe o que Jesus disse? Eis que faço coisas novas. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Eis que tudo se fez novo. Porque assim, ó, uma nova criatura, uma nova pessoa faz um novo território. No mesmo território. Nesse mesmo território, tinha pessoas que eram incrédulas. E nesse mesmo território, vai ter pessoas que agora vão crer. Isso me faz lembrar de um versículo. Que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Recebe essa palavra. Tem um louvor aqui. Pode soltar o louvor. Vamos meditar aqui. Vamos meditar. Meu Deus. Telemacalabaruzi de calabaio. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto de todas as prisões espirituais, físicas, coisas que tem te prendido. Seja liberto em nome de Jesus. O homem cair, achou que venceu. Medita nele. Olha esse louvor aqui, igreja. Você é a igreja de Cristo. Você é um representante de Cristo. Decápolis precisa saber o que Jesus fez na sua vida. Pessoas precisam saber o que Deus fez na minha e na sua. Ei! Mas uma promessa ia se cumprir. No ventre de uma mulher ia surgir. Jesus chegou. Que a mão de Deus botou. Era Jesus, o Salvador. O pecado estava sufocando a humanidade, mas a tal semente esmagaria a maldade. Meu Jesus amado. Ele mudou nossa história. Ele chegou para mudar a história. Olha o teor, Nimina Calabaio. Ele chegou para dar vitória. Ele chegou para te fazer um vencedor. Recebe, irmão. Calabaio. Calabaruzi de calamandaio. Esse demônio que te perturba, esse demônio que vem de geração em geração perturbando a sua família, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Toda a legião, todo o principado, potestade deve se dobrar pelo nome de Jesus, na autoridade que há do nome de Jesus, o Cristo, o Messias, o autor, o consumador da nossa fé. E é através da minha, e é através da sua vida que ele vai se manifestar, para se cumprir a libertação, para liberar Calamantarabacalabaio.
Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai curar. Creia, creia, que através da minha vida sua, o território que nós estamos, seja curado, seja transformado, seja liberto. Narabacalabaio. Ele não tinha espada, ele não tinha lança. A autoridade dele é tão tremenda que ele vence guerra sem arma alguma, somente com uma palavra, somente com a sua presença. Narabacalabaio. Somente a presença dele aí na sua casa faz a vitória acontecer. Somente a presença dele aí no seu lar faz esse demônio bater em retirada. Somente a presença dele aí faz você ser curado, a sua casa ser curada, em nome de Jesus. Nós podemos até ter começado errado, mas Jesus chegou no meio dessa história, como ele estava no meio daqueles dois ladrões, para me dar vitória e te dar vitória. Ele vai pisar na cabeça dessa serpente que tem rodeado seu lar, que tem rodeado sua família. Ele, Jesus, o Cristo, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote, o nosso único pastor, recebe a libertação, recebe a cura em nome de Jesus nessa noite. Agora, recebe a presença aí nesse território que você está, na sua vida. Ele chegou, ele chegou para mudar a história. Jesus chegou para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer unção, para te trazer autoridade, para te trazer coragem para pregar para essa Decápolis, para dizer: grandes coisas Jesus tem feito, grandes coisas o Senhor tem sido feito por nós. E nós vamos cantar alegres, como aqueles que voltaram. Eu fui cativo, eu fui aprisionado, eu fui um drogado, mas eu voltei cantando e adorando.